Resolvi fazer esse vídeo depois que eu vi um comentário no meu vídeo. Olha só. A pessoa disse que o dedo estava coçando para comprar o fundo imobiliário URPR11 e o MFII11, que foi sobre o que eu fiz esse vídeo aqui. E aí eu fiquei curioso e resolvi ver se tinha algo de especial nesse fundo imobiliário URPR11, e é isso que eu vou trazer para vocês. Um resumo completo, rápido e direto ao ponto sobre o que é esse fundo imobiliário e se eu acho que realmente teu dedo deveria estar coçando para comprar ele ou não. Vamos direto para o Status Invest para nos ajudar na nossa análise. E eu tenho muitas suspeitas que isso aqui é o principal fator que aquela pessoa fez aquele comentário dizendo que o dedo estava coçando para comprar. É um fundo imobiliário que está com dividend yield de 17%, ou seja, um valor bem alto, tendo em vista que agora a Selic está lá na casa dos 11%. Só que olha aqui, em 12 meses a cota desvalorizou quase 14% e o valor patrimonial também, tem gente que gosta de olhar, ele está em 0,84%, o que quer dizer que, em teoria, o valor que tu está pagando para comprar todo esse fundo imobiliário é em torno ali de 84% o valor total de todas as propriedades do fundo imobiliário. Só que quando a gente fala de fundo imobiliário e valor patrimonial, a gente tem que se lembrar, fundos de tijolo, esse valor patrimonial é com base num laudo de avaliação que é feito uma vez ao ano e quando tem essa reavaliação, esse valor pode mudar bruscamente. Quando a gente está falando de fundos de papel, aí sim esse indicador ele tem a tendência a ficar mais atualizado ao longo do ano, que é o caso aqui desse fundo imobiliário, porque ele investe principalmente em CRIs, certificados de recebimentos imobiliários, que são dívidas que estão atreladas ao setor imobiliário. E olha aqui, embora ele pague dividendos bem gordos, por exemplo, o último rendimento em relação à cota base foi de quase 1,30%, se a gente olhar aqui a figura histórica não é muito bonita, porque em 2020 ele pagou isso aqui de dividendos, em 2021 ele pagou muito mais, aí chegou 2022, 2023, está numa tendência de queda em relação aos pagamentos totais de proventos, e isso não é algo muito legal de tu ver no teu fundo imobiliário. Idealmente tu gostaria de ver esse movimento crescendo, ou seja, o fundo imobiliário está crescendo, ele está com mais dinheiro, está com mais investidores, ele investe em mais projetos, esses projetos dão retorno e aí o fundo imobiliário consegue entregar cada vez mais rendimentos para os seus cotistas, mas não é o que a gente está vendo aqui com esse fundo imobiliário. Também pode ver que é um fundo imobiliário que faz bastante subscrições, ou seja, de tempos em tempos os cotistas são chamados para colocar mais dinheiro no fundo, que ok, o investidor pode decidir não fazer isso, mas se ele não fizer, ele vai acabar sendo diluído. Olha como o patrimônio do fundo cresceu com essas emissões ao longo do tempo e agora ele está mais ou menos estável ali, perto de R$1 bilhão. E vamos olhar agora o relatório gerencial de outubro para entender um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário. Tem algumas informações aqui, algumas considerações de gestor. Por exemplo, esse empreendimento, Terras Altas, teve um evento de relançamento, o que geralmente não é algo muito bom, já que se as vendas estivessem indo muito bem no lançamento, não precisava ter um evento de relançamento. Aqui quando a gente olha a DRE do fundo imobiliário, a gente pode ver aqui que desde novembro de 2022 até agora, finalzinho de 2023, não teve um grande crescimento de receitas. Aqui de novembro de 2022 para dezembro teve um crescimento de receitas, antes estava em 13 milhões e aí passou para 16 milhões, mas aí a gente pode ver que não teve um crescimento depois disso, ficou perto de 16, 17, caiu um mês aqui para 13, para 15 e fechou o ano perto de 16 milhões. Então tu não está vendo o fundo imobiliário conseguindo uma trajetória de incremento de receitas. Mas um fato positivo é quando tu olha para as despesas, tu também não vê uma trajetória crescente das despesas. Também não vê elas diminuindo, elas ficaram mais ou menos estáveis durante todo esse período que está sendo apresentado aqui no gráfico. A reserva de caixa, que seria aqui, está dizendo o resultado apresentado em regime de caixa, então varia muito. Tem meses que o fundo imobiliário ele consegue ficar com mais dinheiro em caixa e tem meses que ele acaba consumindo caixa porque só o dinheiro que entrou naquele mês não foi suficiente para cobrir as saídas que existiam naquele mês. E aqui foi algo que eu vi que me preocupou bastante e realmente eu não vejo por que as pessoas têm que ficar muito emocionadas com esse fundo. Afinal, me parece que é um fundo que está pagando um dividendo alto, mas ele tem um risco associado a ele bastante grande. Vamos olhar essa tabela aqui onde ele detalha
quais são os ativos que tem na carteira desse fundo imobiliário, que eu já expliquei para vocês, que é basicamente papéis de dívidas atrelados ao setor imobiliário. Então a gente tem que dar uma olhada para ver o quão saudáveis são essas dívidas. E aqui está o nome dos empreendimentos, aqui está o segmento, então tem muitos empreendimentos residenciais, multipropriedade, loteamento, está aqui o estado, e vamos seguir olhando aqui mais para o lado, tem aqui o indexador, a taxa, se a gente for ver aqui, a taxa da carteira como um todo é o indexador mais 12,80% ao ano, que é muito alto, o que já acaba dando essa ideia que realmente é um fundo imobiliário de alto risco, porque geralmente consegue essas taxas com maiores retornos de fundos de papel, correndo muito mais risco. Aqui está o valor de cada operações, qual o percentual que essas operações representam dentro do patrimônio líquido do fundo, e aqui essa coluna aqui é bem importante. Loan to value, que é basicamente qual o valor da dívida em relação ao valor do empreendimento que está por trás. Vamos dizer que existe uma dívida de 100 mil e o prédio, o empreendimento que está por trás dessa dívida é no valor de 1 milhão. Então tu tem o loan, que é o inglês para investimento, de 100 mil, e tu tem o valor, o value do empreendimento de 1 milhão. Então tu tem um loan to value nesse caso de 10%. Entendendo o conceito desse loan to value, tu começa a perceber que quanto menor esse valor, mais seguro aquele empréstimo. Porque quanto mais se aproximar de 1 esse número, quer dizer que o valor do empréstimo está quase igual ao valor do bem. E se tiver um evento de calote, para vender aquele bem, para cobrir as suas despesas, tu vai ter custos, geralmente demora, não vai ser de uma hora para outra, ou se for de uma hora para outra, tu vai ter que vender de forma a queima de estoque, é um valor muito mais barato. Então, quanto mais próximo de 1 esse valor ele está, esse loan to value, mais arriscado é a operação. E a gente consegue ver que tem algumas operações que o loan to value é mais de 100%, ou seja, mais de 1, o que me parece ser bastante arriscado. Olha aqui, tem essa aqui no valor de 54 milhões, quase 55 milhões, que tem um loan to value de 128%. Essa aqui de 22 milhões, em loan to value de 110%. E aí eu fiz mais algumas anotações aqui de algumas que tinham valores loan to value muito altos, acima de 80%. E a gente observando na coluna de inadimplência, a gente pode ver que justamente algumas dessas operações já estão com um nível de inadimplência que é mais alto do que outras operações, o que não é muito legal de se ver. Aqui está mostrando por segmento onde o fundo imobiliário investe, quais são os segmentos desses CRIs, dessas dívidas imobiliárias, e está muito concentrado em multipropriedade, que é um setor realmente mais complicado, bem arriscado, e loteamento. E aqui mostra de forma mais clara o que aquela tabela estava mostrando, que esse fundo imobiliário ele tem algumas operações bem arriscadas. Porque olha aqui, ó, se a gente somar esse valor aqui, ó, de operações que tem loan to value acima de 75% e operações que tem loan to value entre 50% e 75%, tu já chega num valor de mais de 45% da carteira. Então praticamente metade da carteira são de operações que tem uma estrutura de empréstimo em relação ao valor de empreendimento não muito favorável quando a gente fala no quesito segurança. E quando a gente olha a taxa média da carteira, a gente pode ver que tem valores bastante altos. Por exemplo, hoje a Selic está abaixo de 12. Aqui ele já está dando uma taxa média de juros IPCA mais 12,90% ao ano. O IGPM mais 11,20% ao ano, ou CDI mais 10% ao ano. Então são taxas de remuneração muito elevadas, o que, ok, podem gerar um retorno muito grande para o acionista, mas essas operações só são feitas nessas taxas porque são operações muito arriscadas. E quando a gente vê em relação ao indicador, a gente pode ver que o indicador IPCA, que hoje está abaixo de 5%, ele é o indicador predominante das operações do fundo imobiliário. E hoje nós ainda estamos em expectativa de queda de Selic, ou seja, a Selic ainda está no ciclo de baixa e a Selic vai começar a virar para um ciclo de alta de novo quando a inflação estiver começando a disparar. Ela já tiver disparado um tempo, porque a Selic sempre é um indicador um pouquinho mais atrasado, mas ela vai subir quando isso acontecer. Então, quando a gente ainda está num cenário de queda de Selic, não é esperado que a inflação vá aumentar de forma tão rápida assim. Então a carteira desse fundo imobiliário deve sofrer um pouco, porque a inflação é esperada que fique, sei lá, mais algum tempo, pelo menos um ano, em patamares mais baixos.
Claro que isso pode mudar, o governo pode fazer muita cagada, pode acontecer eventos externos que impactem esse indicador, mas hoje a expectativa do mercado é que a inflação para os próximos anos não seja de 2 dígitos. E aqui está mostrando mais algumas informações sobre a performance mínima de cada operação e nós podemos ver aqui tem a inadimplência inicial e a inadimplência atual. E tem alguns CRIs que eu já marquei aqui, que são aqueles que têm loan to value bem altos, eles estão com uma inadimplência altas. E, por exemplo, esse aqui do Vitória Brasil, se chegar numa inadimplência de praticamente 37,30%, a operação já entra em calote e isso gera impactos negativos nos recebimentos do fundo. Então esse foi um resumo rápido desse fundo imobiliário. Depois de tudo que eu vi, eu vou confessar para vocês que a minha mão não ficou coçando para comprar esse fundo imobiliário. Muito provavelmente a pessoa fez aquele comentário com base apenas no dividend yield. Tu tem que ter cuidado em fazer esse tipo de tomada de decisões. Mas me fala abaixo o que tu achou desse fundo imobiliário. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.